Olá, gente, tudo bem? Me chamo professor Ezequiel Silva, sou professor da Rede SEDES Pernambuco e nós estamos aqui para mais uma aula do terceiro ano do ensino médio e hoje com a temática de governos militares. A primeira coisa importante a gente perceber nesse contexto histórico é que o mundo vivia um período de Guerra Fria, de bipolarização. De um lado, os Estados Unidos defendendo os interesses capitalistas dos países capitalistas e do outro lado, a União Soviética defendendo os interesses dos países socialistas. E o Brasil teve aí como fato que antecedeu o início da ditadura militar um presidente, né, o João Goulart, quando ele, de repente, ele faz um anúncio, né, e em um comício na Central do Brasil, e nesse anúncio ele falava a respeito de projetos de reformas de base, reforma agrária, reforma educacional, reforma bancária, reforma tributária. Já tinha sido havido um sério problema para a chegada dele enquanto presidente de fato do país, porque no ato da renúncia do Jânio Quadros ele estava em visita diplomática à China e todo mundo dizia que ele era comunista. Os Estados Unidos já não aceitava perder mais nenhuma nação da América, como já havia perdido Cuba, né, para o lado soviético. E recentemente, ali em 1962, a América Latina viveu a crise dos mísseis, né, quando Cuba arma mísseis apontados para os Estados Unidos, gera uma grande tensão no período da Guerra Fria. Ocorre que depois das reformas de base, ou desses prenúncios da reforma de base no comício da Central do Brasil, a UDN, aliada com os interesses dos militares do Brasil e também da Embaixada Americana, eles vão prever aí um golpe, e esse golpe é dado no dia 31 de março, e a partir de 1 de abril já iniciava um governo militar no Brasil. A princípio, o governo vai para a mão do Ranieri Mazzilli, né, que era presidente da Câmara, mas, de fato, esse poder vai para a mão daquilo que a gente chama de Supremo da Revolução, liderado pelo general Costa e Silva, representante do Exército, o brigadeiro Francisco de Mello, que era o representante da Aeronáutica, e o almirante Augusto Redemarque, que era o representante da Marinha. E aí, de acordo com esse Supremo da Revolução, o general eleito foi o general Castelo Branco. Né? A partir de então, gente, a gente percebe que uma das primeiras medidas do Castelo Branco no poder foi a assinatura a implementação de um ato institucional. O ato institucional é como se fosse uma aditiva à Constituição de 1946, foi a nossa última Constituição republicana, e esses atos institucionais vão ser muito famosos aí no período da ditadura militar para que os presidentes militares ditadores tivessem condições de governar. Então, nesse primeiro aí, a gente percebe que o poder executivo passa a ter direito de caçar direitos políticos dos 3 últimos presidentes, demitir funcionários públicos, civis, militares, caçar mandatos de opositores por 10 anos, prisão de opositores, eleições indiretas para presidente e a limitação da participação da sociedade civil na vida política do país. Uma outra coisa importante que a gente precisa perceber é que haviam 2 grandes grupos de ditadores. Né? Se de um lado nós temos ali os castelistas, influenciados pela Universidade Francesa da Sorbonne, esses caras eles tinham uma versão de governo muito mais moderada. Por outro lado, nós teremos a linha dura, né, os militares que pensavam que o poder deveria ser muito forte, praticando inclusive a questão da perseguição a todos aqueles que fossem considerados subversivos ou contrários ao poder da revolução. Né? Foram criados alguns órgãos, né, esses órgãos de repressão. A gente percebe aí o primeiro, né, o Serviço Nacional de Informações, que era um órgão responsável por investigação e combate aos subversivos. Lembre você que todos aqueles que eram chamados de subversivos eram aqueles contrários à Revolução, independente de serem comunistas ou não, todos eram rotulados como subversivos, e mais tarde, aí, principalmente no governo do Médici, a gente vai perceber muita tortura, muita perseguição, muita morte aí em nome da ordem. Né? Então, outra coisa que marca o governo do Castelo Branco foi o Programa de Ação Econômica, o PAEG, que tinha como objetivo principal aí corrigir os graves erros da economia brasileira e organizar a questão tributária, reduzir os gastos públicos para tentar equilibrar a economia naquele momento. Ocorrem eleições em 65, a oposição ganha em 5 estados, isso vai dar condições para que o governo militar criasse o AI-2, e esse AI-2 ele vai ser responsável pela criação de 2 partidos políticos. Todos os outros partidos foram extintos, né?
e nasce agora uma bipolarização partidária dentro do Brasil. De um lado, a Arena, Aliança Renovadora Nacional, que seria o partido do governo, e o partido de oposição seria o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, né, que era o partido de oposição. Já em fevereiro de 66, vem um terceiro ato institucional, o AI-3, eleições indiretas para governadores, que deveriam ser eleitos pelas assembleias legislativas estaduais, e os prefeitos das cidades principais, as cidades consideradas satélites, as cidades e capitais mais importantes, esses seriam nomeados por esses governadores eleitos de forma indireta. Esse seria o AI-3. O AI-4 seria o próprio ajuste, né, da Constituição em 1967. Vai preservar o federalismo, aumentar o poder do presidente da República, reformular o sistema tributário, conceder ao Executivo prerrogativa de baixar decretos e sem precisar do Legislativo para isso. E a coisa mais importante do AI-4 seria a Lei de Segurança Nacional, que é a defesa da pátria contra o comunismo, que é o que a gente vai chamar de repressão consentida. A partir de agora, todos que eram considerados comunistas passam a ser perseguidos, né? E todos esses mecanismos eles vão dar condições para que o Emílio Garrastazu Médici pudesse, de uma certa forma, empreender todas as atrocidades que foram praticadas durante o seu governo, né? E é muito importante a gente perceber que, pouco a pouco, de um ponto de vista jurídico, né, a gente vai ver essa aprovação dessas leis, o que vai facilitar, na verdade, a ação do Executivo, porém amparado por lei. No governo Costa e Silva, a gente percebe uma greve, né, em duas grandes cidades, em Osasco, São Paulo e em Contagem. Foi a primeira greve desde 1964, a gente está falando de 1968. Em 68, o mundo passava por diversas agitações, né, os loucos anos de 60, e ocorre também uma coisa que marca o governo Costa e Silva, foi a passeata dos 100 mil, que foi, na verdade, um movimento de protesto contra os governos militares naquele momento, e esse protesto foi realizado depois da morte de um estudante em um restaurante ali no Rio de Janeiro, chamado Restaurante Calabouço. Ele liderava, na verdade, um movimento chamado de Frente Unida dos Estudantes Calabouço, a FUEC, e por esse motivo ele é assassinado pela polícia, o que gera aí um movimento, né, de oposição à ação violenta da polícia e à própria ditadura. É a partir desse momento também que a gente percebe o nascimento dos movimentos de guerrilha. E aí o governo responde, reage. De todos os atos institucionais, eu destaco aqui o segundo, com a criação do bipartidarismo, e o AI-5, que esse vai ser, de fato, o mais importante no contexto, inclusive, das questões vestibulares, né? Ele autorizava o presidente da República em caráter excepcional e para decretar recesso do Congresso, fechar o Congresso, cassar mandatos de parlamentares, suspender direitos políticos por 10 anos, suspender a garantia do habeas corpus, que é o direito de responder pelo crime em liberdade até transitar em julgado, e instituição de prisão perpétua e pena de morte. Então, esse daqui vai ser um dos mais brutais atos institucionais que é produzido ainda no governo do Costa e Silva. E aí, no plano econômico, ele vem com o PED, né, Plano Estratégico de Desenvolvimento, tentando recuperar transportes, implantar a estrutura moderna de telecomunicações. No período aí que vai ser construída a rodovia Transamazônica, né, ligando Porto Velho a Manaus. Porém, em agosto de 69, Costa e Silva ele sofre um derrame e é obrigado a se afastar do poder. Ele deveria ser substituído por Pedro Aleixo, que foi impedido de assumir, e aí é criada uma junta militar por 2 meses, e quem vai assumir, portanto, o governo será o general Aurélio de Lira Tavares, né? E, a partir de então, esse governo de 2 meses, né, dessa junta, vai passar o comando do país nas mãos do general Médici. Esse presidente vai ser um dos mais brutais de todo o período da ditadura militar, foi o governo mais violento, né? Porém, uma das coisas que marca o governo do Médici, além da violência, nas propagandas ufanistas, foi o milagre brasileiro. Preste atenção, porque todas as vezes a gente percebe questões sobre a década de 70, falando de milagre brasileiro, a gente está falando de um milagre econômico, o Brasil vai ter um crescimento no PIB, em média de 11%, e esse crescimento ele foi marcado de uma certa forma, por uma abertura do mercado brasileiro para a entrada de capitais estrangeiros. Perceba aí que a gente vai ter um crescimento absurdo da dívida externa brasileira, de 3,8 bilhões de dólares no ano de 68 para
12,6 bilhões em 73, praticamente todo o período do governo Médici. Nós tivemos um crescimento de 11%, mas com dinheiro emprestado, que eu não considero crescimento, né? Crescer com grana dos outros não é crescimento. Em dado momento, o Brasil vai ter que pagar essa enorme dívida externa, né? E aí, como consequência do milagre brasileiro, a gente percebe aí um aumento da dívida externa, a desvalorização salarial, os trabalhadores sofrem um dos maiores ajustes salariais da história do Brasil, e a concentração de renda na mão da elite, ricos que vão ficar mais ricos, mas infelizmente pobres que vão ficar mais pobres. A vitória do Brasil na Copa da década de 70 também vai trazer uma propaganda positiva para o governo do Médici, que tentava maquiar todas as atrocidades violentas que eram praticadas por esse governo. É aí quando a gente fala das propagandas ufanistas, né? Essas propagandas que traziam o enaltecimento da nação, tipo, ninguém segura esse país, Brasil ame-o ou deixe-o, né? Então, o milagre brasileiro, o crescimento da economia, somado ao sucesso do Brasil no futebol, escondia, de fato, todas as atrocidades praticadas pelo governo Médici. E aí, a gente coloca aqui aquilo que a gente já vem conversando, né, que foi um governo dos mais violentos. Os movimentos de guerrilha, a gente percebe a Aliança Libertadora Nacional, do Carlos Marighella, a guerrilha do Araguaia, liderada por um capitão dissidente do Exército Brasileiro, o capitão Lamarca, movimento revolucionário 8 de outubro, né, e essa galera assaltava bancos, sequestrava diplomatas para trocar por presos políticos, roubavam alimentos para distribuir com populações, e tudo orientado pela ideologia da Revolução Cubana do Ernesto Che Guevara. Tá? No governo Geisel, gente, o Geisel, quando ele assume, ele já promete abrir o país de forma lenta e gradual. Né? Isso foi, na verdade, algo dito no seu discurso de posse, e ele traz aí um novo programa econômico, né, para o Brasil, que foi o Plano Nacional de Desenvolvimento, o PND 2, já que o PND 1 ocorre no governo do Médici. E aí ele investe em pesquisa de petróleo, ele pega o Brasil depois da crise mundial do petróleo do ano de 1973, e ele começa agora a pensar numa forma de uma geração de energia, de um produto que pudesse suplantar a necessidade que o Brasil tinha de consumir petróleo de fora. Né? Então é aí que ele começa a investir na produção de etanol. Ele lança um programa em 74 chamado de Proálcool. É no governo dele também que nós teremos a construção de algumas hidrelétricas, Itaipu, Sobradinho, Tucuruí, né, para geração de energia. Então, dentro desse Plano Nacional de Desenvolvimento 2, nós tivemos um pouco de desenvolvimento da nação ligado ao setor energético. Né? É algo que a gente destaca aqui. Mas as coisas mais importantes do governo do Geisel é que as atrocidades do Brasil começam a ser denunciadas, né? A Igreja Católica começa a fazer isso. Nós vamos perceber aí, inclusive durante o governo Geisel, 2 mortes dentro dos departamentos do Exército, né? A morte do Vladimir Herzog, né, e do operário Manuel Fiel Filho, e essas mortes elas trazem, na verdade, novos movimentos contrários à ditadura militar, e é quando o presidente, em abril, decreta o que ele vai chamar de pacotes de abril, era uma espécie de recesso do Congresso para que ele pudesse implementar algumas medidas de abertura política, e é depois desse recesso de abril que a gente vai perceber a eleição dos senadores biônicos, que tiveram ampliados aí seus mandatos de 5 para 6 anos sem voto, sem aprovação, restabeleceu o direito do habeas corpus e ele suspende o AI-5. E aí, quando a gente pega o último governo militar, dentro desse contexto, o governo do Figueiredo, há um retorno do movimento sindical a partir de março de 79, já com a presença do Luiz Inácio Lula da Silva, né, que já vinha ali pleiteando e lutando ao lado dos trabalhadores desde 1977. Ocorre o fim do AI-2, ocorre aí o fim do bipartidarismo e ao retorno do pluripartidarismo, PMDB, PDS, PDT, o PT, porém sem o estigma que a gente conhece hoje, e esses partidos começam a se unir para uma grande campanha, a campanha das diretas já, dentro de um projeto, de uma emenda constitucional lançada pelo deputado Dante de Oliveira, em 1983. Porém, essa é algo muito importante, tá, gente? Uma outra coisa muito importante do governo Figueiredo, a campanha das diretas já, e aí a emenda não é aprovada, eles precisavam de 420 votos, conseguiram apenas 398,
porém a população brasileira sai nas ruas pedindo eleições diretas para presidente e, consequentemente, o fim da ditadura militar. E é basicamente esse movimento que será o movimento de transição do final da ditadura militar e o início do governo do Sarney, dentro de um contexto de nova república, também chamada de período de redemocratização. Bem, governos militares é isso, nós tivemos aí luta contra esse governo militar, não só por partes de movimentos armados, movimentos de guerrilha, mas nós tivemos ali a Tropicália, né, uma questão cultural, tivemos também o CPC, que era um movimento de estudantes organizados, chamados de estudantes engajados, tentando trazer a questão cultural à tona contra a ditadura militar. E do lado ali da Igreja Católica, nós teremos a atuação do padre Dom Evaristo Ardes, na verdade, arcebispo emérito de São Paulo, naquele momento, escreve um livro, né, Brasil Nunca Mais, e os dominicanos, nós teremos o jornalista e também padre dominicano Frei Beto escrevendo um livro, Batismo de Sangue. Então, vários movimentos nós tivemos contrário à ditadura militar, mas mesmo assim tivemos um pouco mais de 20 anos de ditadura militar, e eu espero, nessa conversa aqui, ter contribuído bastante para vocês, no sentido das provas, daquilo que é cobrado sobre esse assunto, sobre esse conteúdo. Forte abraço, fiquem com Deus e até mais, gente.